Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Reagindo a peregrinos. Vou reagir a um peregrino que teceu observações sobre a relação entre ciência e religião. É uma declaração que eu não sei se é ambígua, se é do tipo nem tanto ao céu, nem tanto à terra, se é do tipo sim, pero. Vamos ver. Vamos deixar que vocês leiam, eu vou ler e vou reagir. Vamos lá. Aí está. É um comentário publicado numa postagem do mural, não foi reação a um vídeo, foi comentário a uma postagem feita no mural da comunidade, da tenda, no dia 19 de fevereiro. Eu estou gravando esse vídeo no dia 7 de março. Você vai assistir na semana depois do dia 10. Então, você vai assistir quase um mês depois que o comentário foi feito. Foi Mr. Descartes Caim, ou Descartes Ken, não sei. Descartes Caim, Descartes Ken, não sei como é que lê isso. Mr. Descartes, vou chamá-lo de Mr. Descartes. Consigo dizer, sem medo de errar, que a grande contribuição da religião para a ciência é a quantidade de religiosos que se tornam cientistas. Muitos deram contribuições importantes para a ciência. Fora isso, ciência e religião não devem se misturar. Bem, categórica é a declaração final. Ciência e religião não devem se misturar. Está claro. Claro. Mas dela só se depreende um valor jurídico, político. Não deve haver promiscuidade entre ciência e religião. Ciência num canto, religião no outro. Mas não se depreende. Por quê? Você poderia pôr esta declaração na boca de um teólogo. Ele acredita que religião tem alguma coisa a dizer, mas ele entende que é diferente da ciência, é a verdade revelada, então é melhor não misturar. Ou seja, é uma declaração com a qual só se pode operar politicamente. Então, um teólogo e um ateu podem estar juntos na mesma campanha pública para a separação da ciência e da religião. O ateu acha que a religião é mito e tonteria, e é. O teólogo acha que a religião é revelação linda de Deus, mas os dois concordam, então eles discordam sobre a religião, mas os dois concordam que não tem que misturar ciência e religião. Está claro que esse teólogo já não é mais um teólogo radical, ele apostatou da fundamentação da fé revelada e já acha que uma revelação divina deve negociar com a conversa fiada dos homens, porque um teólogo mesmo que acredite que é revelação divina mesmo vai querer colocar esta revelação divina acima das bobagens humanas, como eu digo que a única coisa séria que é a ciência tem que ser colocada acima da bobagem humana, que é a religião. Mas os dois concordam em que tem que separar. Então, como são lúcidos agentes políticos, abstraem a sua diferença e estão numa campanha política para a manutenção da separação das duas instâncias, ateus e teólogos lúcidos. Mas, na verdade, Nutella. Eles querem uma sociedade em que a ciência opere sem interferência da religião e que a religião opere sem interferência da ciência. Eu estaria junto a teólogos Nutella, lúcidos, numa campanha assim. Mas você não sabe o que é que o Mr. Descartes pensa sobre religião ou sobre ciência numa declaração dessa. É só uma declaração de princípio político com a qual eu concordo. Ciência e religião não devem se misturar. Mas a primeira parte, essa segunda já merece observações também, mas a segunda parte é muito ambígua.
Porque diz assim: consigo dizer, sem medo de errar, que a grande contribuição da religião para a ciência é a quantidade de religiosos que se tornaram cientistas. Muitos deram contribuições importantes para a ciência. Bem, aí nós temos um problema colossal, que é o problema dos séculos. Vamos considerar que o enfrentamento entre ciência e religião comece com a Renascença. Na verdade, começa com as invasões árabes que levam os protótipos da ciência para a Península Ibérica. É por isso que a Península Ibérica vai dominar a Idade Média. Portugal e Espanha engolem todos. Aí depois o centro de gravidade vai para a Inglaterra, muda tudo. Mas os árabes invadem a Península Ibérica, injetam naquela terra perdida de Jesus Cristo a sabedoria de Aristóteles e a ciência começa a se desenvolver. Mas se você retroprojeta para aquele período a concepção de ciência de hoje, você está fazendo besteira. Você nunca pode pegar o conceito de uma grandeza num século, leva aquela grandeza para o século e opera a compreensão daquele século usando a compreensão daquela grandeza do seu século. Ciência, quando os árabes invadem a Península Ibérica, não tem nada a ver com ciência de hoje. Nada. Um protótipo de cientista islamita, cristão e judeu, porque juntou tudo, né? Na Península Ibérica, quando eram os árabes dominando, era cristão, judeu e muçulmano, tudo misturado. Mistura. Pense numa rave. Todo mundo pulando, e bum, e bum, e bum, e bum, e bum, e bum. Todo mundo junto. Vai dar uma porcaria depois que os cristãos expulsam os muçulmanos, expulsa judeu. É só cristão que presta. É uma bosta. Essa história é cristã. Mas, vamos voltar ao assunto. Mesmo esse muçulmano, liberal até a próstata, injetando ciência, lá na Península Ibérica, se você conversasse com ele, para ele ciência e religião não tinha diferença nenhuma. Não tem ciência, não existe ciência. É tudo misturado. Então não dá para você dizer que a ciência aí, a religião aí está, como é, contribuindo para a ciência com quantidade de religiosos que só não cientistas. Não. O religioso lá não se tornou cientista. É enquanto religioso que ele está desenvolvendo a ciência dele. Como muito matemático na Índia, que fazia matemática com os deuses, considerando que era a revelação dos deuses. Não. Tudo bem, professor. Então vamos saltar das invasões árabes para a Renascença. Não, na Renascença não tem ciência ainda separada. Na Renascença está tudo misturado. E, de um modo, a fundamental diferença da Renascença para as invasões árabes é porque a Renascença já é um bolsão cristão, e está tudo misturado, ciência, religião. Você não consegue achar um religioso e um cientista, é tudo a mesma coisa. E como quem paga a arte, a ciência naquele mundo renascentista é Deus e a coroa, mesmo que não fossem, cientistas e religiosos estariam todos abraçados num conluio místico e erótico, porque a condição concreta da sociedade impõe isso, não há distinção entre ciência e religião no Renascimento. Está tudo misturado. Tá, vamos avançar um pouquinho, vamos para a época de Newton. Pergunte a Newton se ele é um cristão ou cientista. Não tem distinção na cabeça dele. Gente, Einstein ainda achava que operava, que ciência e religião, ciência e Deus não vão entrar em contradição. Deus não joga dados. Então a pergunta fundamental é: quando o processo de desenvolvimento do que virá a ser a ciência, gestado dentro da religião, mas eu já fiz vídeos aqui
sobre isso. O que na espécie humana não foi gestado dentro da religião? Me diga, uma única prática social, uma única, que não tenha sido gestada dentro da religião. Arte foi gestada dentro da religião. Política dentro da religião. A religião sempre tomou conta de tudo. Só recentemente é que separou. E por que separou? Bem, a rigor, separou não por procedimentos epistemológicos. Separou por conta de procedimentos econômico-políticos. Revolução Francesa. A Revolução Francesa deu-lhe uma martelada na cabeça de religiosos e aristocratas, acabou com a promiscuidade entre Deus e o trono e inaugurou a possibilidade histórica de você ter uma sociedade que prescinde da religião. Aí estão dadas as condições concretas de emancipação da ciência. Antes disso, esquece. Você não vai encontrar diferença entre cientista e religioso. Não tem. A nossa distinção de um Newton cientista de um Newton cristão é tolice, porque ele era cristão, cientista, alquimista. Newton era alquimista. É tudo misturado. É zona. É que, como os procedimentos científicos, não a epistemologia vai a reboque, ela acompanha. Os procedimentos científicos vão se depurando, cada vez mais se percebe que o modo de pensar teológico, que é bobagem, o seu pensamento é teológico, é bobagem, você não sabe pensar. Lamento. Religioso não sabe pensar. Não adianta ficar com raiva. Continue como religioso. Por mim não faz a menor diferença. Mas você não sabe pensar. Religioso não sabe pensar. Ele pega a verdade religiosa e desdobra tudo dali. Os religiosos do passado faziam assim, mas à medida que começa o procedimento laboratorial da ciência, começa a perceber que o modo de pensar estava todo errado. Não era o procedimento, não são as conclusões. O modo de pensar estava todo errado. Mas as condições históricas não estão dadas. Aí, então, você percebe que a coisa está errada, mas a sociedade não dá as condições. E o fato de você ter percebido que o pensamento estava todo errado, não resolveu nada. O que resolveu? Quando a burguesia, querendo ganhar dinheiro, querendo espaço e poder, percebeu, enquanto o Papa e o rei estiver aí, a gente está lascado. Então vamos tirar. Tiraram o Papa e a coroa para poder desenvolver o seu próprio poder. Nenhuma preocupação com o pensamento científico, autonomia da verdade, blá, 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 blá. É uma nova classe dominante percebe que tem o verdadeiro poder e faz a pergunta: se eu tenho o verdadeiro poder, por que aquelas bestas estão controlando o mundo? Mata essas bestas. E como eles mataram, eles provaram que o poder era deles. Aí a religião foi jogada para escanteio, depois volta, mas vira um botequim de prestação de serviço divino. Numa esquina, você tem aqui um puteiro, você tem uma igreja e uma farmácia, tudo a mesma coisa. E a sociedade se torna potencialmente autônoma do poder da religião. Agora, a ciência vai se desenvolver, no século XIX ainda não. O século XIX é o século do assombro dos movimentos revolucionários. Então, lá tem o recrudescimento do conservadorismo religioso. É por isso que o século XIX é fechado com os concílios, o Vaticano I, o movimento de Fundamentals, a neo-ortodoxia protestante, movimentos reacionários, porque a burguesia pede socorro aos cristãos, conservadores, fundamentalistas, neoliberais, que na verdade são fundamentalistas. Neoliberais não, neo-ortodoxos. Barth é fundamentalista. Olha o barthiano ali tendo um ataque de pleura. É fundamentalista, conservador, teólogo como qualquer outro.
Verdade divina, obedeça à verdade divina. Vai ser enrolado por outro. Vai enrolar outro, a mim não. Então, o século XIX é o século do reacionarismo, a ciência a duros esforços caminha, mas o procedimento científico tinha se consolidado. Então, alguns homens, algumas mulheres, não muitos, conseguem, contra esse mundo reacionário miserável que é o século XIX, desenvolver ciência. Aí a ciência já está em oposição à religião. Século XVIII, não. O cientista é religioso. Ele abre a janela, Deus está ali, mijando na árvore. Deus está em todo canto. No século XIX, você abre a janela, você pede socorro para Deus, porque Deus não está mais controlando a sociedade. Aí você precisa de um esforço reacionário dos fundamentalistas, miseráveis, para tentar brincar de teocracia numa sociedade laica. O poder político descobre que nessa nova sociedade laica você precisa ser hipócrita. Então inventam a hipocrisia e o século XX é o século da hipocrisia democrática. Quem achar que o século XX é o século democrático é burro. Não é ignorante, não, é burro. Mas no século XX, a ciência se emancipa epistemologicamente, cognitivamente, como processo histórico, emancipado inteiramente. Não tem nenhum milímetro da ciência mancomunado com a religião. Não se pode dizer a mesma coisa dos cientistas. Porque a ciência é uma abstração, mas o cientista não. A única coisa que existe de verdade é o cientista. Então, como abstração, como prática social, que pode ser abstraída do conjunto da sociedade e apontada aquilo ali à ciência, a ciência não tem nenhuma parte com religião. Mas o cientista pode ser um religioso. E um cientista religioso hoje, enquanto cientista, está lá no laboratório, submetido, enquanto religioso, né? Ele é religioso, mas enquanto ele está lá no laboratório, submetido às regras de pesquisa, ele pode, eventualmente, trazer alguma contribuição para a ciência, mas não é a religião. A religião não traz contribuição nenhuma. Não há nada que a religião possa dizer que valha. Nada que a religião disser sobre a realidade, nada, repita, nada, nada. Que nenhuma religião disser sobre a realidade, vale alguma coisa. Não vale um peido de caramujo seco. Agora, um religioso que deixa a religião dele lá no mundo das tonterias, vai para o laboratório e se submete ao procedimento científico, é capaz desse religioso, enquanto cientista, contribuir. Mas a religião nunca contribuiu com nada. No passado, a ciência estava misturada com a religião. E enquanto era uma pseudociência, porque convenhamos, do século XX para trás, está cheio de pseudociência. Enquanto a pseudociência dava conta, você não precisava distinguir entre pensamento teológico. Newton podia ser cristão, alquimista, satanista e o diabo, que não faria diferença nenhuma. Porque ele está mexendo em coisas que não afetam o regime de poder. Mas quando a ciência começa a construir uma cosmovisão que entra em choque com a religião, os religiosos tudo tem infarto do miocárdio. A próstata incha, o útero inflama, é uma desgraça. Mas aí, por questões outras, o iluminismo não tem nada a ver com isso aí, o iluminismo é uma questão política, econômica, mas o iluminismo acontece mais ou menos na época em que essa discussão já não dava para avançar, e aí permite a emancipação da ciência. De modo que eu não posso concordar com essa declaração. Consigo dizer, sem medo de errar, que a grande contribuição da religião para a ciência é a quantidade de religiosos que se tornam cientistas. Agora, por outro lado, você disse bem, né? A contribuição da religião
É que ela fornece religiosos que se tornam cientistas. Aí, se eu reduzir a sua declaração à literalidade, se eu não inflacionar e transformar essa declaração numa declaração poética, se eu reduzi-la à sua expressão literal, a grande contribuição da religião para a ciência é que religiosos se tornam cientistas. Ou seja, se o religioso não se tornar um cientista, não tem contribuição nenhuma. Conquanto você tenha dito que há grande contribuição. Então você deixou a porta aberta para outras contribuições. Se eu reduzir a literalidade, eu posso concordar com a plástica da sua declaração, mas aquele "a grande" ali, eu não gostei, né? Porque do ponto de vista da descrição da realidade, que é o que estamos discutindo aqui, não estamos discutindo ética nem estética, estamos discutindo ciência, compreensão da realidade. A religião não contribui com absolutamente nada, pelo contrário, só prejudica, só atrapalha. Então, para manter a literalidade com que eu posso lidar, eu tiraria essa grande contribuição. Eu botaria semelho de aqui. A contribuição da religião para a ciência é a quantidade de religiosos que se tornam cientistas. Claro, porque se 80% da população é religioso, 80% das pessoas que se formam são religiosas, 80% das pessoas que vão se tornar cientistas tendem a ser religiosas. A questão é, quantos desses 80%, eu estou fazendo uma estatística bem fuleira, vão de fato fazer ciência na ponta? Porque, convenhamos, tem religiosos que se apresentam como cientistas por aí, que só não dá vontade de rir, porque dá vontade de dar uns tapas na orelha da criatura. Eu continuo com medo de errar. Algumas pessoas confundem a minha fala incisiva, categórica, com uma condição neurótica de não admitir que pode estar errado. Sou um bando de imbecil. Quem pensa isso de mim é imbecil. Eu admito que eu estou errado. Só que quando eu acho que eu estou certo, eu não fico com aquela ceninha pública. Ah, eu não sei. Se você não sabe, cala a boca. Minha opinião. Você não sabe se sabe? Cala a boca. Quando eu falo, eu acho que o que eu estou falando está certo. Se eu tiver errado, eu estou errado. Vai ser uma surpresa. Puxa, eu não tinha visto isso. É um erro. Eu não estou de teatro aqui. Aí eu falo de modo incisivo. Mas, vai ver, incisivamente errado estou eu na minha forma categórica, hiperbólica, exagerada, oswaldiana de falar. Mas acho que transportar para a história, quando a gente fala a relação da ciência com a religião, o conceito e a prática da ciência hoje é um equívoco. Não existia no século XII ciência. Não existia no século XVI ciência. Nem no século de Newton existia ciência. Era ainda uma prática controlada, dominada, tanto institucionalmente, vejam Galileu, quanto culturalmente, pela cosmovisão religiosa. Foi a inauguração da possibilidade histórica de uma sociedade, não uma pessoa, uma sociedade laica, é que pariu a ciência como a gente a conhece hoje. Não podemos retroprojetá-la para o passado. Já chega os teólogos tentando encontrar Big Bang em Gênesis. Deixa os teólogos fazerem papel de ridículo. A gente vamos tentar evitar que a gente se contamine com esse papel. Ciência é algo fundamentalmente contemporâneo. Ela nasceu muito tempo atrás, mas nasceu dentro do útero da religião e viveu lá, sufocada, controlada, estuprada, violentada. Até coisa de 250 anos atrás, quando algumas cabeças de padres, bispos e aristocratas aconteceram de rolar. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos, torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante.
e apoie o meu projeto de tradução da Bíblia, www.nossabiblialivre.com. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tire todo o exagero, tire todo o erro e vai sobrar algo medianamente bom e, quem sabe, certo.